Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a festa de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre a humanidade e foi inaugurada a igreja. A igreja nasce em Pentecostes, que chamamos de festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Teve início quando o povo de Israel estava prestes a sair do Egito. Na noite de sua partida, Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, orientou que celebrasse a Páscoa, passagem em hebraico, marcando suas portas com o sangue do Cordeiro. Neste momento, nasce a festa de Pentecostes. Ou seja, 50 dias depois do êxodo, os israelitas, o povo hebreu, chegaram ao Monte Sinai. Ali Deus lhe deu a lei por intermédio de Moisés e ordenou que observasse os seus mandamentos e comemorasse aquele dia também todos os anos. Esse fato foi conhecido como a promulgação da lei de Deus. A Páscoa cristã tem muito a ver com o Pentecostes, a festa do Espírito Santo, do Consolador, do Santificador, do Redentor que nos mostra Jesus, que revela Jesus. O presente do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como narra Atos 2, confirmou a realidade da presença, do poder e a comunhão de Deus, de um Deus vivo, de um Deus santo, de um Deus que olha, de um Deus que protege, de um Deus que guarda o seu povo. Ele prometeu estar junto daqueles que creem. Isso acontece através da pessoa do Espírito Santo, o Paráclito, o Santificador, o Redentor. 50 dias depois da ressurreição de Cristo, ou seja, da Páscoa, o Espírito de Deus veio habitar no meio dos cristãos, no meio dos crentes, daqueles que acreditam, daqueles que crê, que confia no Senhor. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, o Paráclito, o Santificador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas você ou vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês sempre. João 14, 16, 17. Pentecostes, viva Jesus Cristo, viva o Espírito Santo, viva o Santificador. No Pentecostes houve o cumprimento da promessa de Jesus, que não deixaria seus seguidores sozinhos. João 15, 26. Além dessas, outras profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda do Espírito Santo, o Consolador, o Santificador. Por exemplo, Joel 2, 28, 29. Isaías 44, 3. Ezequiel 39, 29. Através desse maravilhoso cumprimento, o dia de Pentecostes é prova inquestionável. Desceu sobre a igreja nasceu, a igreja foi criada pelo Espírito Santo. Da verdade, das promessas de Deus, das profecias do Antigo e do Novo Testamento, da realidade do Evangelho e da missão de Cristo, o Santificador, o Redentor, o Salvador, aquele que nos dá vida, Jesus, o Senhor, Jesus, o bom pastor. Da realidade do Evangelho e da missão de Cristo, o Espírito Santo, quem nos faria lembrar das palavras de Cristo, revelaria o significado de sua mensagem, conforme João 14, 26. Da verdade de Cristo aos corações dos salvos, dos libertos, o Espírito testifica ao nosso coração hoje que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o bom pastor, que Jesus Cristo é o Redentor.
Jesus nos salvou, conforme Romanos 8,16. Amém? O Espírito virá sobre você. Pentecostes significa a descida do Espírito Santo, o nascimento da igreja. Isso significa muito mais. Significa o amor do Pai e do Filho no meio da humanidade. O Espírito Santo é o Senhor. O Espírito Santo é o Redentor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes capacitava. Atos 2, de 1 a 4. O Espírito Santo santifica, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo nos chama a caminhar. Quando o Espírito Santo está presente, a colheita é farta. Quando o Espírito Santo está presente, Jesus está presente, o Pai está presente. Por isso o Deus Santo, o Deus forte, o Deus Redentor nos convida a caminhar, nos convida à união, à unidade. A Igreja Santa, Apostólica, Católica convida a todos a caminhar na graça e na misericórdia do Senhor. Amém? Deus está vivo, Deus está dentro do seu coração. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do amor, você é templo da graça, você é um pedaço do céu. Amém?